pregar ainda, querido. Ainda vou entrar na mensagem, amém? Mas o que eu quero levar você a refletir, porque é necessário que você esteja antenado no que Deus está fazendo no meio da igreja. Amém. Eu queria que você nessa hora pegasse seu dedinho assim, levantasse assim, dedinho assim. Quem é profeta aí? Faz assim. Tem profeta aqui? Amém. Então pega o seu dedinho assim, isso. Agora, cutuca assim o ombrozinho do irmão do outro lado e fala assim, ó, fica ligado no que Deus vai falar. Fica ligado no que Deus vai Fica falar. antenado no que Deus vai falar. Fica antenado no que Deus vai falar. Isso aí, querido, em nome de Jesus. Eu quero falar, irmãos, porque realmente essa deve ser a mensagem do reino de Deus. E eu quero falar com os irmãos nessa noite aonde Deus reina. O que acontece quando Deus vem reinar no meio da igreja? Porque quando se fala da mensagem, fala assim, olha, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E vamos lá, irmãos. Eu quero falar com os irmãos, primeiramente, porque o lugar onde Deus reina, primeiramente, há arrependimento. Repita comigo assim, onde Deus reina, há arrependimento. Onde Deus reina, há arrependimento. E esse arrependimento que vem, é exatamente esse arrependimento que João prega. Olha, arrependei-te porque é chegado o reino de Deus. Lá em Mateus 4 também, Jesus fala, olha, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Então, aonde Deus reina, é necessário que haja arrependimento. Esse arrependimento aqui, o original dele é metanoia, que é mudança de mentalidade. Querido, não tem como Deus fazer algo novo na sua vida se você ainda está ligado com o seu pensamento no velho. Não tem como se você falar que você é uma nova criatura se você ainda está ligada àqueles sentimentos do velho. É necessário que haja uma mudança de mentalidade na sua vida. É necessário que haja um arrependimento. É necessário que você entenda que você é dependente do Senhor. E que tudo que você precisa, tudo que você tinha de concepção, tudo que você tinha de conceito, você precisa agora baixar um pouco a bola, deixar um pouco de lado e pensar assim, Senhor, eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso fazer uma reflexão da minha vida. Eu preciso olhar para dentro de mim, ver quem eu era, olhar de onde o Senhor me tirou, ver o que o Senhor está fazendo comigo, porque eu quero mudar a minha história. Senhor, me arrependo da criatura que eu fui, me arrependo dos pecados que eu cometi. Irmãos, precisamos nos arrepender, queridos. Precisamos entender que nós somos pecadores, irmãos. A nossa natureza é pecadora. E todos os dias, queira você ou não, você comete um pecado. Todos os dias, você queira ou não, você comete um deslize. Todos os dias, você queira ou não, você fala alguma coisa que você entristece o coração de Deus. E para isso é necessário que você tenha sempre arrependimento no teu coração. Porque se você deixar, querido, você começa a achar que você não comete pecados. Não. Hoje eu só acordei, tomei um café, fiz o almoço, levei as crianças na escola, só fui para o meu trabalho, cumpri meu expediente. O que eu pequei hoje? Querido, talvez você não pense. Talvez você não tenha pensado no detalhe. Mas hoje você já cometeu algo que entristeceu o coração de Deus. Então é necessário que haja um sentimento de arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Que você possa ter metanoia, mudança de mentalidade. Não tem como você mudar a sua mentalidade se você não tiver arrependimento. E isso é difícil, sabe por quê, querido? Porque quando a pessoa tem dificuldade de se arrepender, a pessoa tem dificuldade de começar a ouvir os outros. A pessoa, quando tem dificuldade de se arrepender, a pessoa tem dificuldade de ouvir aconselhamentos. A pessoa, quando tem dificuldade de se arrepender, a pessoa tem dificuldade de ouvir a direção que o pastor dá. Porque a pessoa acha que o seu conceito é mais importante do que o conceito da igreja, do que o conceito do líder, sei lá. É necessário que haja arrependimento. Amém? Deus reina onde há arrependimento, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa, querido, Deus reina quando os interesses pessoais não reinam. Deus reina aonde os interesses pessoais não reinam. Não reinam. Como é isso, pastor? É muito simples, vou te explicar. Aonde existe interesse da gente, Deus não reina. Se você estiver sentado nessa cadeira,
com o interesse de conseguir um carro melhor, um trabalho melhor, são as bênçãos de Deus, uma cura, Deus não reina nesse negócio. Deus reina onde há um coração sincero e dependente dele, querido. Aonde os interesses têm que ser em estar na presença do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando as pessoas têm interesses na igreja, quando Deus satisfaz os interesses, a pessoa, vai embora. Mas quando o coração da pessoa está em Deus, irmãos, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, mas você continua firme ali. Não, Deus, tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Senhor, estou aqui não porque eu quero bênçãos. Estou desempregado, estou aqui, glória a Deus. Estou empregado, estou aqui, glória a Deus. Estou recebendo bem, estou dizimando, glória a Deus. Estou recebendo mal, Senhor, é pouquinho, mas estou dizimando ainda, Senhor. Está aqui. O pastor disse sim, estou aqui, glória a Deus. O pastor disse sim, o pastor disse não. Que bênção, glória a Deus. Estou aqui do mesmo jeito. Agora, quando as pessoas começam a achar que os seus interesses são mais importantes do que os interesses do coração de Deus, querido, você começa a deixar que ao invés de que Deus reine na sua vida, os interesses reinam. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, que não se pode servir a dois senhores, lá no verso 24 ao 32. Eu vou ler o texto, eu não ia ler não, mas eu vou ler rapidinho Mateus 6, 24 ao 32, só para respaldar o que eu estou te falando, querido, que não se pode, irmãos, Deus não reina onde existem interesses. Não sei se acontece só em Búzios, mas acho que, não sei, em Búzios acontece isso, aqui acho que não, né? Como alguém chega na igreja, e aí eu vou contar um testemunho de uma pessoa que não é da minha igreja, mas que aconteceu há bastante tempo atrás. Uma pessoa tinha um sonho, isso foi em 1996, 97, não, 98, por aí. Um irmão da igreja tinha um sonho, tem um Tempra, uma Fiat Tempra. Quem lembra desse carro aí? E o cara falou, olha, meu sonho tem um Tempra. E eu estou vendo aqui que teve gente também, pastor, que tinha um sonho de ter um Tempra, hein? O pessoal ficou rindo aí. Oi, mano? Olha aí, tem um Mercedes aí. Mas na época, né, eu não sei o que você é. E aí o irmão, ele começou a falar com o pastor, meu sonho era ter um templo e coisa e tal, e eu comecei a compartilhar com aquele sonho, com o irmão também, né? Irmão, sabe o que aconteceu há alguns meses? Deus deu um templo para aquele cara. Glória a Deus, o cara realizou um sonho. Só que um mês depois, o camarada já não estava mais na igreja. Aí não. Ou seja, querido, será que o coração daquele cara estava em Deus ou estava na bênção? O que eu quero falar para você nessa hora, querido, que talvez você esteja sentado aí, mas seu coração não está em Deus, está na bênção. E aonde você está com o coração na bênção, Deus não estabelece o reino dele. Você precisa colocar o seu coração no Deus da bênção. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus 6, 24 a 32, fala assim, não sei se a minha versão é igual a que vocês estão acompanhando aí, mas acompanha aí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem por quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam aos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, porque eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanto como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, com que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Quando você pede para Deus estabelecer o reino dele na sua vida, todas as bênçãos te seguirão, querido. E as pessoas estão preocupadas em correr atrás da bênção e não correr atrás do reino de Deus. É por isso que eu costumo falar, né? Onde Deus está, eu quero estar. Deus está aqui, aqui que eu quero estar. Aleluia! Deus reina onde os interesses pessoais não reinam. Vamos lá, irmãos. Terceiro, Deus reina onde há obediência. Repita comigo isso. Deus reina onde há obediência. Você quer um exemplo negativo disso? Lá em Gênesis, no Éden. Deus reinava na terra. Totalmente. Só que o homem um dia escolheu desobedecer. O homem escolheu conhecer o bem e o mal, a obedecer à voz do Pai. E colheu frutos da desobediência. Né? Porque Deus não reina onde existe desobediência. Uma coisa que Deus é, não sei se eu vou falar certo, é um gentleman. Eu falei certo? Gentleman. Yeah. Sei mesmo. Ele é muito educado. Next time. É? Next time. O pastor está me gastando ali. Mas Deus, ele é muito gentil, querido. Deus, ele se aproxima de você. Se você quiser se aproximar dele, ele vai se chegando. Você se chega a ele, ele vai chegando. A palavra do Senhor fala isso. A palavra do Senhor fala isso, né? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, né? A palavra diz isso. Então, quanto mais você vai chegando, Deus vai se aproximando de você. Agora, se você falar assim, não, Deus, fala o seguinte, eu não quero não. Quando você está aqui cultuando ao Senhor, você vai se aproximando de Deus. Deus vai se aproximando de você. Mas quando você sai daqui, você chega na tua casa e você começa a esquecer tudo aquilo que o pastor te ensinou aqui, tudo aquilo que você aprendeu aqui na escola bíblica, tudo aquilo que a palavra de Deus tem te ensinado, e você começa a deixar de lado aquilo que você é ensinado a praticar no caminho do Senhor, e você começa a falar assim, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Deus vai começando a fazer assim, vai começando a se afastar de você. Ou melhor, você vai se afastando de Deus, né? Deus é muito gentil. E se você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Agora, se você se afastar dele, querido, ele vai permitir que você se afaste. Porque ele é Deus, mas ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita a sua opção. Mas se você escolher estar do lado dele, ele vai amar estar do seu lado. Deus ama aquelas pessoas que gostam de se aproximar dele. E quando a gente fala de Deus reina onde há obediência, também eu quero falar sobre governo. Porque quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, né, a oração universal, tem um momento da oração que ele fala, né? Ele fala assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus, agora eu escolho te obedecer. Será que você tem escolhido obedecer a Deus em todos os momentos? Será que você tem escolhido obedecer a palavra que Ele te ensina? Será que você tem escolhido obedecer os princípios de Deus para se aproximar cada vez dele e falar assim, Deus, estabeleça o teu reino na minha vida, eu escolho te obedecer, querido. Deus não divide a autoridade dele com ninguém, querido. O governo de Deus é um governo teocrático. Repita comigo assim, teocracia. Teocracia. Existe uma frase que eu falo que o diabo colocou uma enganação, né, no meio das pessoas, que as pessoas afirmam que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a voz do povo não é a voz de Deus, não, querido. Deus não está na democracia. Me perdoem que eu vou falar. Qual é o conceito de democracia? Eu escrevi aqui mais ou menos. Democracia é a forma de governo que a soberania é exercida pelo povo. Uma igreja, eu não sei qual é o governo aqui
eu tenho certeza que é teocrático também, tenho certeza que Deus está no controle disso aqui, mas eu já passei por lugares onde as pessoas falam assim, não, a igreja tem que ser uma democracia, a gente tem que votar, né? A maioria é que ganha. Irmãos, o governo da igreja não é democrático, não é teocrático, irmãos. Não é a voz do povo que é a voz de Deus. O mesmo povo que gritava lá, né? Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O mesmo povo que gritava nas portas de Jerusalém era o mesmo povo que alguns dias depois gritava lá, crucifica, solta Barrabás, crucifica Jesus. E aí a gente vem falar que a voz do povo é a voz de Deus, irmãos. Deus quer governar as nossas vidas. Deus quer governar a sua casa. Deus quer governar a sua família. Deus quer governar o seu trabalho, querido. Deus quer governar as nossas vidas, irmãos. E aonde Deus governa, outra pessoa não pode governar. Não estou falando aqui, irmãos, de uma pessoa ditadora, estou falando aqui de Deus, irmãos. E Deus é o nosso Pai. Um exemplo disso é na nossa família, irmão. Tem lá o pai, a mãe e os filhos. Quem governa a casa? Né? Quem é o cabeça da casa? É o pai. O pai que fala. Não é verdade? Enquanto as crianças, né, as crianças são pequenas lá, fica quieto, meu filho. Não faz isso não. Quem que fala? É o pai, a mãe, né? São responsáveis pelos filhos. E um dia desse estava pregando sobre isso na igreja, pastor. A respeito sobre os filhos que começam a crescer e se achar dono dos próprios narizes, do seu próprio nariz. Não, meu pai e minha mãe estão ultrapassados, agora quem? Agora eu sou dono do meu próprio nariz, agora eu posso sair, coisa e tal. A gente faz a mesma coisa com Deus, irmãos. A gente começa a ganhar um pouco de vida mais na igreja, um pouco mais de experiência na igreja, e a gente começa a achar que a gente tem o direito também de andar também na igreja, tanto como... Não, mas agora eu já tenho 10 anos de geração eleita. Olha só, pastor, é o seguinte, eu estou aqui desde o começo com o senhor, então eu também tenho direito de optar nesse negócio aqui. Querido, às vezes, olha só, vou falar uma coisa para vocês, que às vezes, até mesmo Deus manda o pastor fazer algo, e eu tenho certeza de acontecer isso, o pastor Júnior pensou assim, ô Deus, será que o senhor quer mesmo que eu faça isso? E Deus fala assim, vai lá meu filho, faz. E talvez o coração dele tivesse nesse momento meio inseguro, poxa Deus, eu vou fazer por obediência ao Senhor. E Deus fala assim, vai meu filho, faz porque eu sou contigo. E ele começa a dar os passos, e aí Deus começa a mostrar que ele está com ele. Mas no começo eu creio que tem algumas decisões que às vezes ele faz com um pouco de insegurança, mas ele vê que Deus está no controle de todas as coisas. O que eu quero falar com vocês, irmãos? Que mesmo o pastor estando dirigindo a igreja, Deus é quem governa este lugar, irmãos. Amém. Não são as pessoas, não é o pastor, não é o líder, é Deus que governa esse lugar. E Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer, querido. Glória a Deus. A igreja não começou o primeiro ano nesse espaço. Começou em outro lugar. Passou por outros lugares. Mas aprove ao Senhor que Deus hoje colocasse, implantasse o Ministério de Geração Eleita nesse prédio, nessa rua. O propósito ainda não sabemos. Talvez o pastor saiba, talvez os pastores saibam, talvez alguém aqui saiba, irmãos. Mas tudo que Deus faz é perfeito e não é por acaso, querido. Porque Deus governa este lugar, querido. Aleluia. E a melhor coisa que tem é nós podermos dizer, Deus, venha ao teu reino, Senhor. Estabeleça o teu reino em nossas vidas. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E onde a Deus reina a obediência. Não tem como, irmãos. Deus dividiu o governo dele com as pessoas. O governo de Deus é único. É Ele quem governa. E por último, irmãos, eu gostaria de falar sobre você. Você pode não ver o reino de Deus, mas o reino de Deus está em você. O reino de Deus não está nesse prédio. Eu ouvi a Britney falar um pouco mais ou menos isso durante o louvor. Que Deus não habita nesse espaço físico. Esse espaço físico é um lugar onde nós viemos congregar. E acaba que Deus manifesta a glória dele nesse lugar. E esse lugar acaba sendo abençoado porque a igreja de Deus está estabelecida nesse lugar. Ou seja, a bênção está aqui não é porque esse lugar é especial. É porque as coisas que acontecem nesse lugar são especiais. Estou lá num prédio, lá em Búzios também, onde é alugado. E lá é uma
uma sequência de lojas, né? Tem a loja, tem um espaço da igreja, e do lado da igreja tem outra loja, são vários espaços comerciais. E estava tudo fechado, irmão, não tinha uma loja aberta. E em cima da igreja tem umas casinhas também, onde umas kitnets, né? Onde se alugava, né? Onde o dono do imóvel alugava. E algumas kitnets estavam fechadas, algumas casinhas pequenas estavam fechadas, as lojas estavam todas fechadas, e nós começamos a cultuar ali há 3 anos atrás, irmãos. Deus começou a abençoar o dono do imóvel. Ele alugou uma loja, depois alugou outra, depois alugou alguns espaços lá de cima. E hoje para a glória do Senhor, as lojas são todas alugadas, as kitnets estão todas alugadas. E aí, o que acontece? A bênção de Deus chega naquele lugar porque a igreja está estabelecida naquele lugar. O reino de Deus é estabelecido ali. Onde o reino de Deus é estabelecido, as pessoas à sua volta são abençoadas porque Deus estabeleceu o reino dele ali. Onde Deus estabeleceu o reino dele nesse lugar. Então, os vizinhos aqui alcançam bênçãos, irmãos. Quando você pede a Deus para estabelecer o reino dele na sua casa, a sua casa é abençoada, seus vizinhos são abençoados. O seu local de trabalho é abençoado. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não se limita aos lugares físicos. O reino de Deus está dentro de você. Toca assim no seu peito, assim, faz assim, ó. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. E quando o reino de Deus está em você, você começa a sentir algumas coisas, irmãos. Você começa a sentir saudade de Deus. Você começa a sentir falta do reino de Deus. E é necessário, irmãos, que a gente comece a compreender isso, irmãos. Porque as pessoas precisam ter vontade de estar na presença de Deus. A gente lá na igreja, a gente é apelidado de rato de igreja, né? Onde tem culto, a gente está. Onde tem reunião, a gente está. Tem consagração, a gente está. Tem culto lá em Cabo Frio, na outra igreja, a gente está. Tem oração, a gente está. A gente é meio que rato de igreja, assim, né? E tem aniversário, a gente vem tirar férias, tem festa na geração eleita, a gente está também em nome de Jesus. A gente poderia estar passeando hoje em outros lugares, a gente está liberado, pastor, muito educado, você pode ficar à vontade aí, a gente poderia estar em muitos outros lugares, mas nós escolhemos estar aqui porque nós cremos que Jesus está nesse lugar. Aleluia. E aí, queridos, a gente começa a sentir isso, esse negócio, esse desejo de estar, né, vontade, porque o reino de Deus está em você. Você sente saudade, querido, disso. Você deseja estar onde Deus está. Você quer sempre Ele. Você quer sempre falar dEle. Porque o reino de Deus está em você. Quando João, ele sai do deserto e começa a falar de Jesus como voz profética, falar do evangelho de voz profética, ele começa a falar, olha, vocês precisam se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Tudo que João fala do reino de Deus. Quando Jesus, ele sai do deserto e começa a falar, olha só, vocês precisam se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, eles respiravam o evangelho, irmãos. E é necessário que a gente respire isso também. As pessoas acham que o evangelho se limita a umas 2 horas de culto por dia, a umas reuniões da igreja. O evangelho é muito mais que isso, querido. A igreja é muito mais que isso. Quando você vai trabalhar, a igreja vai com você no seu local de trabalho. Jovem, quando você vai para a escola, a igreja vai com você. O reino de Deus vai com você na escola também, querido. Porque quando você fala, você precisa terminar em Jesus. Hora do recreio, você está lá, fala de Jesus. Você está no mercado, vai conversar vai cumprimentar a moça do caixa, vai pagar o caixa, vai pagar as suas compras no caixa. Fala de Jesus para a moça do caixa. Papo de crente sempre termina em Jesus. Pode ver que é assim, quando você está muito vidrado em alguma coisa, todas as vezes que você fala algo, sempre termina naquele assunto. Se a pessoa ama muito futebol, vai conversar com futebol, o pastor é apaixonado não, ele gosta muito do Atlético. Se falar de futebol, ele tem que terminar em Atlético com ele. Né? Talvez você goste muito de culinária, e a gente começa a iniciar um assunto, e talvez você termine em culinária. Sei lá, qual seja o assunto que você goste muito. Talvez você goste de música. E às vezes você fala de música, você se empolga. Irmãos, acreditem, tem coisas dessa terra que as pessoas se empolgam mais em falar do que falar de Jesus. Uma vez eu conheci um rapaz cristão. E ele comprou um carro. Ele comprou um Kia Cerato, novinho, 0 km, lindo. E aí,
Eu cheguei para ele e falei assim, que bênção o teu carro, né, cara? Glória a Deus. Ele falou, muito bem, foi a Herbalife que me deu. Misericórdia, Deus. Ele está transferindo a glória da compra do carro dele para a Herbalife. E a gente faz isso o tempo todo, irmãos, não percebemos que transferimos a glória para outro lugar que não seja para a glória de Deus. Achamos coisas mais importantes nessa terra do que Deus. E aí o reino de Deus vai deixando de ser estabelecido na nossa vida. A palavra do Senhor fala, o próprio Jesus fala, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. De que está cheio o teu coração? Será que está cheio de Deus? Será que está cheio de Brasil? Será que está cheio de pecado? Será que está cheio do Espírito Santo? De que está cheio o teu coração? Se você estiver com o coração no reino de Deus, tudo que você falar termina em Jesus. Amém. Tudo que você amar é canalizado para Jesus, para a palavra. Eu te amo, Jesus. Eu quero estar contigo. Eu amo a tua presença. Senhor, é chegado o teu reino. Não tem como a gente falar com convicção de uma coisa que a gente não tem convicção. A palavra profética liberada para essa igreja nesse 10º aniversário é chegado o reino de Deus, querido. Mas você precisa implantar, você precisa colocar o reino de Deus dentro de você. Porque se você não tiver empolgação, se você não entender, se o seu coração arder para falar do reino de Deus, querido, como as pessoas vão acreditar em você? Como você vai ter a certeza da sua salvação? Se você não tem a convicção de que o reino de Deus está em você. É necessário que você fale assim, Senhor, implante o teu reino em mim. Eu prefiro, Senhor Deus, estar na tua casa. Eu prefiro que o teu reino seja estabelecido em mim. Reina em mim, Senhor. Do que é melhor fazer a tua vontade do que fazer a minha. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém.